Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar dos 100 anos do Brasil como colônia dos Estados Unidos. Apesar que você acredita ou não, mas o Brasil sempre foi colônia dos Estados Unidos, faz mais de 100 anos. Qualquer pessoa, qualquer governo que tentou se instalar no Brasil era cuidadosamente vigiado para que seja em favor dos Estados Unidos, né? Principalmente, o que faz a diferença entre uma superpotência como os Estados Unidos, a Rússia, a Europa, é que faz que mais de uma centena de anos, todos esses países, quando chegou, os ingleses chegaram na América do Norte, a primeira coisa que eles fizeram é construir a ferrovia, ok? A ferrovia ajudou a crescer a economia, a produção, diminuir os custos de transporte. Mas por que isso não aconteceu no Brasil? Quando a Rússia também fez a ferrovia de norte a sul, de todos os lugares, a Europa também tem ferrovia, tem trem, que transporta carga, mercadoria. Há mais de centenas de anos que existe na Europa, nos Estados Unidos, e permitiu o crescimento da economia, a agilidade do transporte de matéria-prima, diminuiu os custos, os gastos da produção, permitiu a esses países, as ferrovias permitiram a esses países a virar uma superpotência. Mas por que não aconteceu no Brasil? Porque os Estados Unidos sempre quiseram ver o Brasil como uma república bananeira. Né? No tempo dos barões do café, no tempo dos coronéis, só passou governacia. Durante mais de 100 anos, o mais comunista que passou na história do Brasil é o Getúlio Vargas. Ainda ele não era comunista, tá? Mas a política dela em relação às reformas trabalhistas fez dela uma política um pouquinho mais socialista comparada a qualquer um. E também o Getúlio Vargas foi considerado um dos melhores presidentes do Brasil. Até a pessoa da direita considera o Getúlio Vargas como um grande presidente. Claro que ele não era comunista, mas ele tinha uma política aproximando o socialismo em relação ao direito trabalhista e muitas reformas que ele fez. Mas o que é muito engraçado é que sempre todos os governos do Brasil, há mais de 100 anos, foram aplicados pelos Estados Unidos. Se alguém tomava a decisão de fazer ferrovia, de tentar crescer a economia do país, ou o cara era assassinado, ou o cara era deposto, né? Alguém dava um golpe para trocar de presidente. Era sempre assim, ó. O governo sempre foi imposto pelos Estados Unidos. É por isso que o Brasil sempre foi uma república bananeira e nunca chegou a ser uma potência. Porque se for deixar, exemplo, o Bolsonaro fala, graças a Deus que o exército impediu os comunistas de entrar em 64 com a ditadura para proteger. Nessa época, eles pegavam as pessoas, pegavam uma mulher na rua, interrogavam, jogavam água fria, enfiava rato na vagina da mulher, e dizia, você é comunista, fala a verdade, a gente te solta. E a mulher com medo dizia, sim, eu sou comunista. Essa que era a perseguição da ditadura. Ou pegava uma pessoa, quando pegava comida para a família tudo, até parente de você pode perguntar para seus avós, alguns de seus parentes já foram interrogados porque transportava mercadoria muita, era a suspicião do comunista de todo lado. Era uma loucura, porque na verdade não tinha. O Brasil nunca foi comunista, o Brasil nunca passou a ser comunista. Apareceram alguns movimentos de esquerda pelos direitos dos trabalhadores, era sempre uma luta entre os militares, né, os barões do café, os coronéis, e o governo sempre passava assim, ó. Uma vez era dos militares, dos barões do café, dos coronéis. Então sempre foi esse tipo de governo. E aquela esquerda dos trabalhadores no Brasil nunca foi uma esquerda comunista, só queria um pouquinho mais de direito trabalhista, não tinha nada a ver com o comunismo. Mas uma pena que o comunismo não conseguiu entrar no Brasil, porque pelo menos o Brasil teria ferrovia hoje em dia, ok? Porque se alguém tinha pensado de colocar ferrovia no Brasil, do norte a sul, todos os lugares, o Brasil poderia produzir muito mais rápido, transportar com mais eficiência a matéria-prima,
ok? Como os Estados Unidos, como a Europa, como a Rússia. Não precisaria ficar preso no trânsito, não precisaria depender da greve dos caminhoneiros, porque você teria transporte de tudo lá, transporte de matéria-prima, diminuiria o custo dos alimentos, da produção. E o Brasil poder, com uma ferrovia, mais chance de virar uma superpotência. Mas os Estados Unidos cuidou para que isso nunca aconteça, porque os Estados Unidos sempre quis uma Brasil república bananeira. É isso que vocês são. Brasil, a mesma com Bolsonaro, sempre vai ser uma república bananeira, onde os Estados Unidos fazem o que quiser, vão impedir de construir ferrovia, vão impedir de você ter propriedade, nacionalizar seus recursos. Eles querem que você privatize, vende tudo, e você sugar dos seus recursos. E jamais você vão ter a bandeira verde e amarela. Aliás, vou te falar uma coisa da bandeira verde e amarela. Tu vê aquela estrelinha que está no ponta daquele globo, aquela bandeira globalista de vocês? Aquela estrelinha que está acima do Equador representa os Estados Unidos. Você não percebeu? Tem muito de estrelinha de baixo. Essas aí são vocês. Aquela estrelinha lá em cima do Equador, da bandeira do Brasil, representa os Estados Unidos. Significa o poder em cima, os escravos embaixo. Vocês são um escravo babaca com sua bandeira de globalista, submetindo os Estados Unidos. Prefiro a bandeira vermelha, pô.